David Hashem רואים לו אכסר בינה עוד אשר ירביצני על מלוכות ינעלני נפשי ישובר ינחני במעגלי צדק למען שמו. Ok, bom dia pessoal, graça e paz. Vamos retomar o nosso estudo do livro dos Juízes. Estamos quase terminando, né? Hoje nós vamos estudar pelo menos 2 capítulos, né? Porque o capítulo 17 é pequenininho, não dá nem para a gente esquentar os motores, né? Então a gente vai fazer capítulo 17, capítulo 18, tá bom? Vamos orar. Deus Santo, obrigado por essa manhã estarmos na Tua casa, na Tua presença. Que Teu Espírito Santo nos conduza em entendimento, abra a nossa mente, nos ensina, faça conforme a Tua vontade. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Abençoa o Teu povo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Pessoal, vamos lá. Vamos ler alguns versículos para a introdução. Juízes capítulo 17. Diz assim: havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: as 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa lançaste maldições, e de que também me falaste, esse dinheiro está comigo, eu o tomei. Então lhe disse sua mãe: bendito do Senhor seja meu filho. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe, porém sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado esse dinheiro da minha mão ao Senhor para o meu filho fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora te tornarei a dar. Porém ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu ao ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e uma de fundição, que ficaram em casa de Mica. E teve este homem Mica uma casa de Deus, e fez um éfode e terafins, e consagrou um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. E havia um moço de Belém, de Judá, da tribo de Judá, que era levita e peregrinava ali. Este homem partiu da cidade de Belém, de Judá, para peregrinar onde quer que achasse conveniente. Chegando ele, pois, à montanha de Efraim, até a casa de Mica, seguindo o seu caminho, disse-lhe Mica: de onde vens? E ele lhe disse: sou levita de Belém, de Judá, eu vou peregrinar onde quer que achar conveniente. Então lhe disse Mica: fica comigo, e se-me por pai e sacerdote, cada ano te darei 10 moedas de prata e vestuário e o sustento. E o levita entrou. E consentiu o levita em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um de seus filhos. Tá bom. Pessoal, esses 2 capítulos de hoje que a gente vai mostrar, eles vão parecer inicialmente que eles estão desvinculados da história dos juízes. A primeira impressão é essa, mas trata-se apenas de um apêndice, né? Quando a gente fala de apêndice, a gente não está falando do corpo, não, tá? Então, é um documento, ou texto que foi criado pelo autor e que traz uma argumentação, tem um propósito e não vai afetar o restante do documento. É só para poder dar um embasamento melhor na instrução, né? Quando você vê qual é o sentido do livro de Juízes. O livro de Juízes está falando da imoralidade, da idolatria, da perdição do povo. Esse é o contexto geral do livro de Juízes, como que o povo de Israel se perdia, eles não tinham rei, eles rejeitaram estarem debaixo da ordenança do próprio Deus, os juízes vinham para poder tentar consertar as coisas, alguns faziam coisas certas, outros faziam coisas erradas, e a ideia é essa, que o povo de Israel sempre estava se corrompendo, se desviando da verdade e adorando outros deuses. Esse é o contexto. Então essa história de hoje, desses 2 capítulos, vem só para poder dar uma força na argumentação
desse contexto. Deu para entender isso? Vamos lá, então. Versículo 1. Havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica. Então, Mica aqui é um personagem aleatório. Ele aparece na história sem foco na sua biografia pessoal, mas o foco só está nos atos dele aqui, tá bom? Não vai dizer onde ele veio, quem é ele, nada disso. Mas o foco é na história que ele vai entrar, né? Fortalecendo ainda muito mais esse contexto de idolatria, de perdição, de vida sem Deus. Lembrando que Mica, o texto está dizendo que ele está na montanha de Efraim. Então está falando sobre o povo de Deus. A gente continua falando do povo de Deus, não está falando de outros povos. Montanhas de Efraim são as regiões altas de Efraim. No versículo 2, o Mica disse à sua mãe. Aí ele vai revelar algo importante aqui para a mãe dele. Ele disse: as 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, ou que te foram roubadas, a mãe recebeu essa notícia de que ela não tinha mais as moedas de prata que ela tinha guardado. Aí ele está relatando o que aconteceu com essas moedas. Ele diz: as 1.100 moedas de prata que te foram tiradas ou roubadas, por cuja causa lançaste maldições, ou seja, a mãe já estava lançando maldições, praguejando todo mundo, né? Quem é que roubou as minhas moedas? Provavelmente essas moedas era resultado de um dote, que era muito comum as mulheres terem dote, né? Quando elas recebiam dos pais esses valores. Igual aquela mulher lá que perdeu as suas moedas, lembra? E varreu toda a casa. Então era muito comum as mulheres carregarem dotes recebidos dos pais. E a ideia é essa aqui, né? De que possivelmente esse dinheiro vem desse dote. E o texto está dizendo o seguinte: as 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa lançaste maldições, e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo. Ou seja, fui eu que roubei. O próprio filho roubou da mãe. Ele disse: eu o tomei, e por causa disso, então lhe disse sua mãe: bendito do Senhor seja. Então a mãe ficou feliz aqui, porque o filho confessou que ele mesmo havia roubado. Por isso que o texto mostra ela bendizendo o filho, porque o filho confessou. A confissão dele ficou mais poderosa do que o roubo. Entende? Ela entendeu que a confissão era importante. O Mica roubou a própria mãe, e agora ele confessa. Mas confessa por quê? O texto está dizendo, né? Ele diz: por causa das maldições que tu lançaste. Provavelmente ele estava com medo. Com medo da maldição que a mãe estava praguejando, lançando para todo lado. Ele ouviu ela lançando maldição. Quem é que roubou as minhas moedas? Eu amaldiçoo. Ele falou: esse negócio vai dar problema. E por causa dessa maldição, ele resolve confessar que ele que roubou a própria mãe. Entendido até agora? Sigamos, versículo 3. Assim, restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Ele devolveu para ela. Porém, a sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado esse dinheiro da minha mão ao Senhor, vírgula. Então ela está dizendo que ela vai pegar esse dinheiro e dedicar integralmente ou inteiramente, essa é a palavra, né? Ela vai dedicar essas moedas, esses valores, inteiramente ou integralmente ao Senhor. Que legal, né? É como se ela quisesse fazer uma oferta dedicada ao Senhor. Mas depois da vírgula, ela vai falar uma coisa que é meio absurda. Ela vai dizer: para meu filho fazer uma imagem de escultura e uma fundição, de sorte que agora tu tornarei a dar. Então vai fazer uma imagem de escultura de madeira revestida de prata, e a segunda imagem seria totalmente sólida, né? Totalmente de prata. Duas imagens. Ela está querendo oferecer, dedicar esses valores a Deus, mas construindo imagens de escultura. Viram o problema aqui? É uma forma estranha, né, de se dedicar a Deus, né? Provavelmente essa foi uma promessa que ela fez
quando ela perdeu essas moedas, quando essas moedas foram roubadas. Ela disse: se eu conseguir recuperar, eu vou dedicar todos esses valores a Deus. Mas a dedicação aqui está um pouco estranha, porque a forma de dedicação vai ser em forma de construir 2 imagens de escultura, coisa que Deus abomina, né? A ideia da mulher não era criar um ídolo a Baal, tá, gente? Nem a Astarote, não é essa a ideia. É isso que a gente tem que prestar atenção aqui. Ela não está dizendo assim: eu vou construir um ídolo para Baal. Não é essa a intenção. Ela queria criar uma imagem que representasse o Deus Yahvé. Motivação aqui é errada, né? Às vezes nós temos boas motivações, mas por trás das motivações tem quebra de princípio, né? Então isso tem que ser verificado bastante dentro da igreja. Nem tudo que a gente quer fazer com boa intenção significa que a gente está fazendo certo. Às vezes a gente fala assim: mas eu fiz com boa intenção. Mas as boas intenções, se elas não seguirem princípios espirituais, elas não valem de nada. Aqui existe uma boa intenção de querer honrar a Deus, mas construindo imagem de escultura. Então está complicado, já está ferindo o princípio aqui de Êxodo 20, que é fazer imagem de escultura de coisas semelhantes às coisas que tem no céu ou embaixo da terra. Isso pode ser feito. E mesmo se for de Deus, né? Mesmo se for de Deus, de coisas celestiais, não pode fazer imagem de escultura. Está entendido até agora? No versículo 4, porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e a mãe tomou 200 moedas de prata, né, pegou uma parte, e as deu ao ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e uma de fundição. Perceberam aqui, são 2 imagens, uma de madeira revestida de prata e outra totalmente fundida de prata, maciça. E essas imagens ficaram na casa de Mica, do filho. Tudo bem até agora? 2 imagens foram feitas. Uma boa intenção atrelada à quebra de princípio espiritual. Então esse ponto é muito importante para a igreja entender. Boas intenções, boas motivações carregadas de ilegalidade. Certo? É igual quando a pessoa diz assim: eu não vou devolver o dízimo para a igreja. Eu estou fazendo o seguinte: eu estou comprando cesta básica para o pessoal de rua. Entende o que eu estou falando? Aí é fácil, né? A gente fazer do jeito que a gente quer é fácil, né? Enquanto a Bíblia manda ser entregue na casa de Deus, para ser administrada pela casa de Deus. Aí as pessoas fazem conforme querem, mas não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E da mesma forma, quando você entrega 10,5%, achando que você está fazendo grande coisa. Então a questão de Deus não está no valor, está no princípio. Ele coloca 10%, aí você fala: mas eu estou dando 11%. Não, você está dando 11% que você quer, glória a Deus pela sua vida, mas o princípio é 10%. Ninguém tá sendo melhor que o outro porque deu 0,5% ou 1% a mais. O princípio é esse. Não é 9%, não é 11%, é 10%. É a questão de princípio. Assim como Deus mostra na Bíblia, a quantidade de voltas que vocês terão que dar ao redor de Jericó são 7 voltas. Mas e se der 8, não é melhor não? Não. Entende? A questão é princípio. Deus nos testa nos princípios. Deus não está preocupado em quantidade, está preocupado com obediência. Por isso que ele estabelece medidas na Bíblia, né? Ele fala: as medidas da arca serão assim, né? O número de pessoas das tribos serão esse número. Ele está testando a gente na obediência. E a gente acha que fazendo volume de coisas, a gente está agradando a Deus. Não, faça o que é necessário. Faça o que é necessário. Mas é pouco para você, para Deus é muito. A oferta da viúva não foi pouquinho para a gente? Foi um pouquinho para a gente, as 2 moedinhas da viúva, mas para Deus foi muito, porque ela tinha dado o melhor. Entende? Então a gente precisa entender essas coisas, para a gente não errar. Então cuidado com as boas intenções
Cuidado com as motivações que você acha que é legal. Eu estou fazendo isso, mas está quebrando. Mas eu peguei meu dinheiro, dei lá para o cara da rua, mas não deveria ter dado para o cara da rua, porque de repente você está usando seu dinheiro para financiar droga. Você errou, você foi pior, melhor você não ter dado. Ou vícios, né? Então, dinheiro cristão é algo sagrado, a gente tem que saber para onde a gente coloca também. Você não pode chegar e pegar algo que é sagrado e lançar em qualquer território. Né? Se você acha que você está dando dinheiro para todo mundo, você está fazendo bem, você está errado, você está se comprometendo espiritualmente. Tem que lançar nos lugares certos, nos campos sagrados de Deus. Não é de qualquer jeito. Às vezes você está incentivando erro, preguiça, falta de vontade de trabalhar. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então a gente tem uma mania de, não, que eu estou fazendo isso aqui porque eu acho que é legal. Eu vou abrir uma igreja ali. Que bom, mais uma igreja, né? Porque Deus quer. Quem disse que Deus quer mais uma igreja? Depende da igreja. Percebe? Depende da igreja. Porque dependendo da igreja, é melhor você não abrir. Você vai fazer um serviço para Deus. Mas a gente tem que fazer a igreja crescer. Quem disse isso para você? Que a gente tem que fazer a igreja crescer. Se for para crescer com problema, é melhor ficar pequena. Uma igreja grande, cheia de heresia, cheia de problemas, você imagina, uma igreja herética com 5.000 pessoas, nós vamos acabar com a cidade. Então é melhor essa igreja ser uma anã. O que eu estou tentando explicar para vocês é esse entendimento que às vezes é falho no meio do povo de Deus. Crescimento tem que ser crescimento de forma certa, senão vai inchar. Como eu disse para vocês, câncer também cresce. Então, porque cresceu, está vendo? Nós crescemos. Mas e daí? É mais gente fazendo coisa errada, é mais gente ensinando heresia, é mais gente dando trabalho, é mais gente poluindo as coisas espirituais. Melhor ficar pequeno. Nós vamos abrir 15 igrejas em Colatina esse ano. Glória a Deus, mas que igreja? Fala para mim. Não, é igreja, mas qual é? Que tipo de igreja que é? Vamos ver, qual é a cartilha dessa igreja? A cartilha, não abre não, deixa esse troço fechado. Nós vamos viver melhor. Entende o que eu estou dizendo? Então tem coisa que piora. Tem coisa que piora. Porque, às vezes, é igual a pessoa está na igreja católica. Aí a pessoa vai para uma igreja herética. Pior ainda, que ensina heresia, pior. Às vezes é melhor você evangelizar o cara que está na católica do que evangelizar o cara que está dentro de uma seita. É mais fácil para poder ajudar ele. Porque o cara que está dentro de uma seita, se arrancar as ziquezira da cabeça dele é mais difícil. Entende o que eu estou dizendo? Então fica lá, irmão. Porque se você for para essa seita, e depois para você sair de lá vai ser mais difícil. Estão percebendo o que eu estou dizendo ou não? Então, assim, a gente tem que ter essa consciência que nem tudo que a gente faz significa que Deus está aprovando. Aqui nós temos a construção de 2 ídolos na intenção de agradar a Deus. Motivação, agradar a Deus, intenção, agradar a Deus, mas aqui está violando um princípio espiritual bíblico. Vamos seguir. No versículo 4, nós vimos que 2 imagens foram feitas com uma boa intenção, atrelada à quebra de princípio. Quando você cria uma imagem, agora vamos lá, o problema das imagens, quando você cria uma imagem, né? Mesmo que seja de Deus, uma imagem de Deus. Eu vou fazer uma imagem de Deus, vou fazer uma imagem de Deus, tá? Uma imagem de um anjo, uma imagem de um apóstolo, né? Tá? Mas vamos falar sobre imagens de Deus. Vamos fazer uma imagem de Deus. Qual o problema disso? Você está tentando colocar Deus no molde. Você está tentando colocar um Deus no molde que não aceita molde. Esse é o problema. Você está tentando moldar Deus numa forma, um Deus que é espiritual, é sobrenatural, você está tentando fazer ele substancial. Entendeu? Como se você soubesse qual é a forma dele. Você não sabe qual é a forma dele. Quando você cria, não, eu estou fazendo aqui porque... Mas quem disse para você que Deus é assim? Não, porque Jesus, ele tinha... Não, Jesus foi uma forma que Deus tomou. Mas ele pode se transformar no que ele quiser. Porque Deus está acima da substância. Entende? E quando você cria um molde, uma imagem de Deus, o que você está fazendo? Você está tentando moldar Deus dentro de um padrão que você quer. Aí nós estamos entrando na religião. Você está tentando
botar dentro de uma cápsula, tipo assim, confinar Deus dentro de um ambiente preso, limitar ele a uma imagem. Ele é muito mais do que isso. E a imagem, geralmente, é conforme o que a gente tem na cabeça. A gente vai desenhar o Deus de olho azul, com cabelinho comprido, branco. Não é verdade? Aí vai ser o quê? Gordinho, magrinho, baixinho, altinho. Cuidado com o preconceito. Branco. Aí você vai branco. Branco por que branco? Deus pode ser negro. A tendência dele ser negro Jesus, por exemplo, a probabilidade de Jesus ser negro é gigantesca. Está na África. Né? Ah, mas não, ele é branquinho, assim, de olhinho azul. Não, não dá. Não dá. Esse Jesus aí não funciona, não. É conforme a nossa cabeça. E da mesma forma, nós estamos construindo deuses conforme a nossa mentalidade. A gente está construindo líderes conforme a nossa mentalidade. A gente está construindo igreja conforme as nossas mentalidades. Esse é o ponto. Né? E a gente acha que está agradando a Deus. Então, construir uma imagem é como se você colocasse Deus no molde. Um Deus espiritual não aceita ser moldado. Ok? Não pode ser formatado dentro do nosso próprio entendimento. Porque cada um vai fazer um Deus para si. Cada um vai fazer um Deus para si. E Deus não pode ser um Deus para cada um. Aí você chega numa igreja lá, a pessoa não, eu acho que Deus é assim. Tá, eu acho que Deus ele é vingativo. Aí você vai para o outro e fala, não, eu acho que Deus ele é bom. Aí vai para o outro, não, eu acho que Deus assim, ele é assim, mais ou menos, né? Ah, eu acho que Deus, cada um acha uma coisa, aí vai construindo Deus. Vai construindo igrejas, vai construindo religiões. Nós vamos construindo moldes. É isso que está acontecendo hoje, molde. Cada um tem seu molde. Você vai lá na Adventista e tem um molde de Deus. É um Deus que é vegetariano. Né? O nosso é um Deus que gosta de churrasco. Aí você vai na Assembleia, é um Deus que tem que se movimentar bem. Você vai na Batista, é um Deus que tem que ficar parado. É um monte de Deus. Então assim, cada um, não, eu acho que, você achou, né? É um Deus que está preocupado com o cabelo da mulher, que cortou. Aí é outro Deus que não está preocupado. Nós estamos vivendo esse tempo? Estamos vivendo. Mas existe um Deus bíblico. Então nós temos que prestar atenção na informação aqui do capítulo 17. Deus não pode ser formatado. É uma recusa de deixar Deus ser quem Ele é. Construir imagem é isso. É você resistir a Deus e deixar... Não, você não quer deixar Deus ser quem Ele é. Ele é Senhor. É isso. Esse é o problema de tentar adorar a Deus por meio de imagem. Abriu a mente agora? Versículo 5. E teve este homem Mica uma casa de deuses. É claro, fez Deus. Ele construiu umas imagens de escultura lá e agora ele tem uma casa de deuses. Ele montou a igreja para ele. Dentro da casa dele. Legal isso, né? Vou abrir a igreja. Eu abri uma igreja para ele dentro da casa dele. E para poder ficar pior, ele fez um éfode. Está querendo ser sacerdote aqui. Está querendo, né? E terafins. O que é terafins? Terafins são deuses familiares. Quando você tem, por exemplo, seu bisavô, que você acredita que é uma pessoa, foi uma pessoa muito boa, aí você pega uma imagem dele, coloca em casa, ou bota o quadro dele lá e fala, nossa, esse homem aí é uma coisa assim, é como se você consagrasse uma pessoa. Então isso era costume também de algumas nações, e o povo de Israel começou com esse negócio de cultuar as linhagens familiares, por isso que chamam terafins, entenderam isso? Os ancestrais. E aí nós temos aqui um ato de oficializar uma pessoa, um sacerdócio, sem o aval de Deus. Porque se ele fez 2 ídolos, ele transformou a casa dele numa casa de deuses, ele fez um éfode, e terafins, deuses familiares, consagrou um dos seus filhos, para que ele fosse para o sacerdote. Ele falou, você vai ser pastor.
Eu falo, Nathalie, vem cá, vamos ser pastor agora. É interessante isso, né? Virou pastor de uma vez assim. Você pega seus 2 mil, vocês vão ser pastor, vou consagrar vocês. Ele fez, o Mica fez. Ele está construindo uma igreja particular dentro da casa dele. É muito atual isso aqui. É muito atual. E sem o aval de Deus, só isso. Só isso. Sem o aval de Deus. É o que está acontecendo. A gente vai criando religiões, a gente vai criando igrejas, a gente vai criando ministérios sem o aval de Deus, porque a gente gosta. A gente gosta desse negócio. E uma pessoa foi oficializada como sacerdote. Meu Deus, não foi nem escolhido. Não foi nem separado por Deus. Como é que vira sacerdote sem ser separado por Deus? Quebrando o princípio aqui espiritual. Vamos para Números capítulo 3, versículo 10. Como é que a gente forma um sacerdote? Números capítulo 3, versículo 10. Mas a Arão e aos seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio. Arão, linhagem de Arão. Ministério dos levitas. Tribo de Levi. E o estranho que se achegar morrerá. Agora vocês entenderam porque tem tanto pastor morrendo, né? É estranho. Não foi chamado. É estranho, você não foi chamado por Deus, você porque eu gosto, eu tenho uma vontade de pegar o microfone na mão, né? Auto-intitula. Eu conheci um cara que se auto-intitulou bispo. Se auto-intitulou. Mas quem te ordenou? Eu quis. Até a família dele ficou contra ele, porque ele resolveu, falou, amanheceu bispo ele. E tem uns que amanhece pastor. Aí você fala assim, quem é que te ordenou? Não, Aí foi fulano, você pergunta fulano, não fui eu não. Aí pergunta para o outro, quem foi? Não, foi o outro, não, também não fui eu. Quem foi que te ordenou? Não foi, não teve um processo. A igreja também não sabe, e colocou na garganta da igreja. Mas o texto de Números diz que, mas a Arão e aos seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdote, e o estranho que se achegar morrerá. Hebreus capítulo 5, versículo 4. Hebreus 5, 4. E ninguém toma para si esta honra. Ninguém toma para si essa honra. Ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Que textinho bom para vocês guardar na carteira, para quando você for em alguma igreja que tem uns caras com vontade de ser pastor, mulheres serem pastoras, sem ter o aval de Deus. E aí você fala assim, esse texto aqui, a gente coloca onde, irmão? Como é que faz? É porque Deus só sustenta quem Ele chama. Esse é o problema, né? Deus só sustenta quem Ele chama. Se não foi chamado. Agora, se foi chamado, está preocupado por quê? Não, é porque eu preciso falar de muito dinheiro aqui, porque senão nós vamos conseguir pagar. Nós não vamos conseguir pagar a energia. Não, rapaz, eu estou preocupado. Mas você não foi chamado? Você está preocupado com o quê? Não precisa ficar preocupado, não. A energia vai ser paga. Quem te chamou vai te sustentar. Deus não supre quem Ele chama. Então, e às vezes, você vai falar isso para alguns, o cara está lá morrendo, a igreja não para em pé, porque não tem como se sustentar, você não tem como pregar mais, o evangelho você tem que pregar só dinheiro, para ter dinheiro, para pagar a conta de luz, e o cara está insistindo, irmão, fecha essa porta que é melhor, cara. Vai servir numa igreja aí, vira ovelha, é melhor. Não, mas eu tenho um chamado particular que você criou. Então é um tal do negócio. Às vezes as pessoas falam comigo, pastor, e se não der certo? Eu falei, se não der certo, eu fecho as portas e vou para casa. Vou fazer o quê? Eu vou insistir com uma coisa que Deus não quer? E se Deus não der recurso para manter a igreja, eu vou fazer o quê? O que eu vou fazer? Eu não vou dar conta desse negócio, eu tenho que fechar as portas e ir para casa. Agora, se a gente tem certeza que Deus nos chamou, cada um de nós, né, que temos ministérios aí, a gente tem que ficar mais em paz. Não estou dizendo que você não tem que se preocupar com a organização, com a administração, com os recursos, mas é melhor ficar em paz, não em pânico. Certo? E quem tem certeza que foi chamado, irmão, tem medo de pouca coisa. Esse é o problema. Quem tem certeza que foi chamado tem medo de pouca coisa.
não tem medo de gente rica dentro de igreja, que gosta de mandar na igreja, não tem medo de gente que acha que é sabido, gente que acha que domina, não tem medo de pouca coisa. Aí quando você vê alguém que está falando as coisas assim, está pregando sem se intimidar, pode ser que essa pessoa foi chamada, ela tem certeza disso. Porque quem está pagando a conta dessa pessoa é um ser bem maior do que ele. Quem está por trás bancando. Então, é meio perigoso, né? E quem é chamado é assim, mestre para fazer atrapalhada no meio do caminho e Deus continua ainda avalizando. É uma doideira esse negócio. Você viu Abraão? Abraão pilhou a vida dele de todas as formas, mas Deus insistiu com ele. É estranho, né? É muito estranho. O Sansão, a mesma coisa. Né? Ele pilhou o ministério dele, mas Deus levou ele até o final para cumprir o propósito que Deus tinha com ele. Destruir os filisteus. Não é verdade? É uma coisa doida. Como estão entendendo o que eu estou dizendo? Vocês têm alguma pergunta para fazer? Para dar aquela relaxada assim? Quer falar alguma coisa? Tudo bem? Podemos seguir? Vamos seguir então. Então esse contexto nos faz entender muitas coisas, certo? Agora vamos para o versículo 6. Agora esse versículo 6 aqui, ele é matador. Ele explica por que está acontecendo tudo isso. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. É isso aí. Não tinha liderança. Não tem liderança, o povo faz o que quer. Vai fazer o que quer, irmão. Aí você começa a criar micro-igrejas dentro de um sistema. Micro-igrejas. Porque não tem liderança, cada um faz o que quer. Aí eu faço assim. Né? Abre um grupo lá na casa, lá a gente faz as revelações, os outros lá eu não acredito em revelação, eu não faço, e por aí vai. O povo precisa de liderança. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Esse versículo define o contexto de Israel. Por que estão fazendo tantas coisas erradas? Versículo de 7 a 10, vamos seguir. Aí olha só o que acontece agora. E havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita. Esse cara aqui é sacerdote. Raiz, tá? Esse aqui é pastor mesmo. E peregrinava ali. E este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que achasse conveniente. Está indo. Vou peregrinando. Né? Sem destino. Chegando ele, pois, à montanha de Efraim até a casa de Mica, achou a igreja. Ele achou a igreja que foi feita segundo a vontade do Mica. Né? Seguindo o seu caminho, versículo 9, disse-lhe Mica, de onde vens? Ele disse, eu sou levita de Belém de Judá. O cara tinha, realmente, ele fazia parte da linhagem sacerdotal. Pastor, assim, de verdade. Ele disse, sou levita de Belém de Judá e vou peregrinar onde quer que achar conveniente. Já temos um problema, porque o lugar de levita é no templo. Já temos um pastor aqui descompromissado. Nós temos um pastor aqui que também não quer se sujeitar à autoridade espiritual de um lugar. Né? Porque o que um levita está fazendo assim? Está peregrinando onde achar conveniente? Nós temos dois problemas. Uma igreja que foi criada segundo a vontade do Mica, e nós temos um pastor desvinculado do seu ofício que está solto. Né? E aí, versículo 10, então lhe disse Mica, fica comigo. Opa, achei quem eu queria. Ser-me por pai sacerdote, ou seja, vem cá para você ser nossa cobertura aqui, nós estamos precisando de um pastor. Porque o que a gente tem aqui é da Shopee. Ele sabia disso. Olha, esse que é o problema. Quando ele vê que esse levita é levita de verdade, esse jovem, ele fala, fica comigo e você vem cá pastorear a igreja que eu fundei.
Tá bem contextualizado nos tempos de hoje, tá, né? E cada ano eu te darei 10 moedas de prata. Aí chegou onde queria. É mercenário, né? Você fica comigo, dentro de um sistema que eu criei, e que eu vou te pagar bem por isso. Vou te dar 10 moedas de prata, vestuário e sustento. Fechou. E o levita entrou. Achou. Esse pastor desvinculado, descomprometido, ele achou realmente um lugar para ele poder receber. Né? Gente que cria igreja por conta própria está disposto a pagar qualquer coisa para entrar no sistema de Deus. Entendeu o que eu falei? Eu acho que Deus está municiando vocês para alguma coisa importante aqui. O levita entrou. O Mica agora entende que ele tem uma igreja original. Agora tem uma igreja de verdade. A peregrinação deste levita mostrava que ele era uma pessoa de disposição itinerante ou de hábitos instáveis. Está claro isso. Juntou a fome com a vontade de comer. Esse é o contexto, o retrato de um povo sem governo de Deus. Esse é o retrato de um povo idólatra, um povo afastado de Deus. Isso aí que nós precisamos entender. Essa é a imagem de um povo afastado de Deus, que não quer compromisso sério com coisas sérias. Versículos de 11 a 13. E consentiu o levita em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um de seus filhos. E Mica consagrou o levita, e aquele moço lhe foi para o sacerdote. O Mica virou agora, colocou o homem como cabeça da igreja. É complicado. E esteve em casa de Mica. Então disse Mica: agora sei, agora, que o Senhor me fará bem por quanto tem um levita para o sacerdote. Então essas palavras aqui, do Mica, estão mostrando que ele tinha completa consciência de que ele estava fazendo tudo errado anteriormente. Que ele fundou uma igreja de forma errada, mas agora, comprando um sacerdote, ele entende que ele está fazendo a coisa certa. Mas diante de Deus está tudo errado. Fechamos aqui o capítulo 17. Quantos querem comentar sobre isso? Quer falar? Elisângela. Como diz o outro, é forte, né, esse negócio? Uma pergunta. Como ele havia tomado posse do dote, das moedas da mãe, e ela lançou uma maldição, não daria a entender, principalmente no final aqui, do que toda essa trajetória eles estavam tentando, quando ela pega, devolve as moedas para poder fazer a fundição, ela estava tentando tirar a maldição que ela havia lançado sobre ele. E aí, por conhecer as Escrituras, quando ele tem um levita raiz, que é realmente da tribo, que é realmente da linhagem de Arão, quando ele diz, agora sei que o Senhor me fará bem, ele não está tentando dizer que agora eu sei que a maldição que minha mãe lançou não vai ter mais efeito? Você é especialista em perguntas subjetivas, né? É uma coisa que a gente pode achar, mas o texto não entrega. Não é? Então, assim, a Bíblia, nós precisamos ser fiéis ao que o texto está entregando para a gente. Quando a gente começa a tentar ver coisas além do que está claro, isso é só se entrar num campo espiritual profundo de revelação de Deus, para mostrar, não dá para saber. Qual a intenção do Mica aqui? Não dá para saber. O que dá para saber é que é um povo desvinculado de Deus, que está se guiando segundo a própria vontade, o tempo todo. Esse é o contexto. Mas o pensamento dele, a intenção da mãe, não tem como. Só se eu for conjecturar ou criar alguma coisa, não dá para pensar sobre isso. Não consigo. Alguém mais quer comentar? Alguma coisa? Sobre esse episódio, bem contextualizado no tempo de hoje. Então, sigamos? Sigamos. Capítulo 18, vamos lá. Capítulo 18. Rapidinho, né? Naqueles dias não havia rei em Israel. Mas continua, né? Continua. E nos mesmos dias, a tribo dos Danitas, a tribo de Dan, buscava para si herança
para habitar, porquanto até aquele dia, entre as tribos de Israel, não lhe havia caído por sorte sua herança. Deixa eu explicar isso aqui. O versículo, ele está dando uma visão geral, mas eu vou te dar os detalhes do que aconteceu. A tribo de Dan, ela tinha território atribuído a ela como todas as tribos. Deus não foi injusto. Mas, por causa da omissão e negligência deles, eles perderam boa parte desse território para os filisteus. O problema deles é esse, eles estão sem terra por causa disso. Mas eles receberam como todos receberam. A gente lembra que os que não receberam foram os levitas. Ou vocês estão esquecendo disso? Tá? Por isso eles estão buscando terra para habitar. No versículo 2, nessa busca de terras, eles enviaram da sua tribo 5 homens, dentre eles, homens valorosos de Zorá e de Estaol, a espiar e reconhecer a terra. Eles disseram: ide, reconhecer a terra, e chegaram à montanha de Efraim, até a casa de Mica, e passaram ali a noite. Chegaram na igreja de novo. Essa igreja está dando um trabalho danado, né? No caminho encontraram a igreja aberta do Mica lá. Vocês perceberam que é muito natural, né, eles mandarem espias para examinar a terra antes. É muito comum isso, né, aqui. É uma estratégia natural, né? Mas no meio do caminho eles encontram a casa de Mica ou a igreja do Mica. Já abriu uma igreja aqui em Colatina chamada Igreja Mica. Talvez tenha aberta, só não tenha o mesmo nome, né? Já tem aberta, talvez não tenha o mesmo nome. Versículo 3: e quando eles estavam junto da casa de Mica, reconheceram a voz do moço, do levita. O levita estava conversando lá dentro, e reconheceram a voz. E dirigindo-se para lá, lhe disseram: quem te trouxe aqui? Que fazes aqui? E que é que tens aqui? Então vamos entender o texto. O significado aqui de reconhecer a voz não é que eles tinham familiaridade com ele, é porque eles perceberam que o dialeto não era nativo daquelas montanhas. A explicação disso vocês vão ver no decorrer, que eles começam a fazer perguntas para o levita, mostrando que eles não conheciam ele, certo? Então eles ouviram um dialeto diferente daquelas regiões. É comum, igual aqui. Depende da região que você vai, o cara fala porca, né? Depende. Então ele percebeu que tinha, a voz que estava lá dentro não era comum daquela região, daquelas montanhas. Tudo bem? Versículo 4. E ele lhes disse: assim e assim me tem feito Mica. Contou a história toda. Pois me tem contratado e eu lhe sirvo de sacerdote. Ok, contou a história para eles. Então lhe disseram: consulta a Deus para que possamos saber se prosperará o caminho que seguimos. Nós temos ali um sacerdote, levita, então vai lá, fala com Deus. Mas o que é interessante aqui, que a palavra Deus aqui não está escrito no original Yahvé. No hebraico original está escrito Deus comum. Ele não disse assim: consulta Yahvé. Ele consulta Deus, consulta os seus deuses aí que você tem aí dentro de casa aí, já que isso aqui é uma casa de deuses, já que isso aqui é uma igreja, só estou fazendo um sentido para entender. A gente sabe que naquela época não tinha igreja, né? Tudo bem? Já que você tem aí um lugar, né? Um santuário, então consulta aí os deuses para ver se nós podemos seguir, se nosso caminho vai prosperar. Okay? É igual macumba gospel, né? A pessoa vai lá e pergunta se eu posso fazer isso. É mais ou menos assim. Né? Quer que as respostas... E tem gente que se arrisca a dar resposta para tudo. Se o cara faz dieta, não faz dieta, se o cara compra o carro, se não compra o carro, se viaja, se não viaja, tem essas coisas. Né? Eles tentam fazer isso comigo, mas eu falo que eu não sei. Eles ligam para mim e perguntam essas coisas. Uma coisa é você pedir um conselho, outra coisa é você querer uma revelação, né? Tem gente que quer uma revelação. É meio bagunçado essas coisas. Então eles estão dizendo sim, pode seguir o caminho, né? Os deuses disseram, não, o texto não está falando. O texto não está falando se houve resposta,
E também não fala que Deus respondeu alguma coisa. Simplesmente, essa consulta já recebeu uma resposta imediata. Não, pode seguir que está tudo certo, vocês estão abençoados. Eles estão pedindo a Deus para abençoá-los numa jornada de um caminho de desobediência. Certo? Por que caminho de desobediência? Porque os danitas, eles estão querendo explorar a terra que Deus não deu. Eles deveriam ter mantido a terra que Deus deu, lutado por ela, mas eles estão procurando terra que Deus não deu. Estão seguindo um caminho atrás de qualquer terra que achasse pela frente. E o povo de Deus não é assim. Você não vai para qualquer terra, você vai para a terra que Deus manda você ir. Deu para entender? Se fosse fácil assim, né? Ah, eu vou para lá. Não vai para lá, não. Você vai se Deus mandar. Ué, senão vira bagunça, né? E eles estão em desobediência. Nesse caminho de desobediência, é fácil a gente entender que a resposta não veio de Deus. Não veio de Deus, gente. Mas o sacerdote, no versículo 6, ele disse: ide em paz, o caminho que segui está perante o Senhor. Não está não, né? Não está não. Esse é o aval particular do sacerdote, não é o aval de Deus. Às vezes você vai ter que lidar com o aval particular do sacerdote. Não é interessante isso. É bom você lidar com o aval espiritual de Deus. Ok? Como eu disse, não tem evidência no texto que indique que Yahvé respondeu, e não respondeu mesmo, porque o caminho era errado. No versículo 7, então foram-se aqueles 5 homens, chegaram a Laís, e viram que o povo que havia no meio dela estava seguro. O que é? É um povo pacífico. É um povo que tinha suas terras ali, não estava acostumado com guerra, um povo tranquilo, certo? Conforme ao costume dos sidônios, quieto e confiado, não se preocupava com guerra, quieto, tudo calmo. Nem havia autoridade alguma do reino que por qualquer coisa envergonhasse alguém naquela terra. Também estavam longe dos sidônios e não tinham relação com ninguém. Era um território isolado, um povo pacato, um povo sossegado, era um cantinho de roça, entendeu? Essa terra pacífica, que a tribo de Dan resolve atacar, porque para tomar vai ter que atacar o povo, vai ter que matar. Eles querem tomar posse desse local. Tudo isso por causa de um direcionamento de uma religião que não era firmada em Deus. Certo? Uma igreja que não foi feita por Deus, um levita que está trabalhando para o Mica, não está trabalhando para Deus, que deu direcionamento. Então aí eles vão começar a querer saquear território que Deus não mandou. A gente vê injustiça aqui. São conquistas ilegítimas. Conquistas ilegítimas não vale a pena. Certo? No versículo 8 e 9, então voltaram a seus irmãos a Zorá e a Estaol, os quais lhe disseram: que dizeis vós? Como é que é a terra? E eles disseram: levantai-vos, subamos contra eles, porque examinamos a terra. Eis que é muitíssimo boa. Lógico, é. Lógico, os pés de café estão tudo bonito lá que o pessoal plantou, né? As hortas estão tudo bonitas. Está todo mundo, o pessoal trabalhador, né? Ele disse: e vós estareis aqui tranquilos? Não sejais preguiçosos e ires para entrar e possuir a terra. Falou: levanta todo mundo e vamos tomar aquela terra, vamos pegar para nós aquela terra. No versículo 10, quando lá chegardes, vereis um povo confiado, ou um povo despreocupado, ou um povo pacífico, né? A terra é larga de extensão, porque Deus vos entregou nas mãos. Deus? Foi Deus? Ou foi o sacerdote do Mica? Você vê que doideira? Não vai dar certo esse negócio, cara. Lá na frente vocês vão ver. Lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Lógico que não tem. O povo já cultivou a terra toda. No versículo de 11 a 13, então partindo dali da tribo dos danitas de Zorá e de Estaol, 600 homens munidos de armas de guerra. E subiram, acamparam-se em Criate Jearim, em Judá. Então chamaram este lugar Mané Dan até o dia de hoje, eis que está por detrás de Criate Jearim. E dali passaram a montanha de Efraim e chegaram até a casa de Mica. Ei, essa igreja, vou te falar, está dando trabalho nada.
Igreja do Mica. Essa vai ser. Se não der nada certo, nós vamos abrir a igreja do Mica. Versículo 14. Então responderam os 5 homens que foram espiar a terra de Laís e disseram aos seus irmãos: sabeis vós também que naquelas casas há um éfode? Tem um éfode lá. E terafins? E uma imagem de escultura e uma de fundição? Vede, pois, agora o que haver de fazer. Então se dirigiram para lá, chegaram à casa do moço, o levita em casa de Mica e o soldado. Eles ficaram curiosos e interessados, porque tinha uma igreja montada ali. Então eles falaram: nada melhor do que ter uma igreja para poder estar abençoando a gente, né? A gente vai fazendo as coisas e essa igreja vai respaldando o que a gente faz, né? A gente espiritualiza os nossos atos. Ficar interessado. No versículo 16 em diante, diz que os 600 homens que eram dos filhos de Dan, munidos com suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Porém, subindo os 5 homens que foram espiar a terra, entraram ali e tomaram a imagem de escultura. Pegaram a imagem de escultura. Porque acreditam que isso vai dar força para eles. É espiritual. Igual fizeram com a Arca da Aliança. Não lembra? Porém, subindo os 5 homens que foram espiar a terra, entraram ali e tomaram a imagem de escultura, o éfode, os terafins e a imagem de fundição. Percebe, gente, a idolatria? É como se viesse alguém aqui na igreja, pegasse o vidro de óleo e falasse: nossa, agora nós pegamos o pote mágico. Né? Agora nós conseguimos o pote mágico da igreja metodista, que o pessoal bota no pessoal, o pessoal fica cheio do Espírito Santo. É mais ou menos assim, né? É idolatria, acreditando em coisas. Eles pegaram, então, todo esse material. No versículo 18, mostra que eles tomaram a imagem de escultura, o éfode, os terafins e a imagem de fundição. E aí vem o levita, o sacerdote: vocês estão fazendo o quê? Vão roubar as coisas daqui? Ao versículo 19, eles disseram: cala-te, põe a mão na boca e vem conosco, e ser-nos por pai e sacerdote. Você vai ser pastor da nossa igreja. Falei: por que nós vamos abrir uma agora, você vai tomar conta para nós. Já pegou tudo, pegou os negócios de Santa Ceia, já levou tudo. E eles disseram o seguinte: é melhor ser sacerdote da casa de um só homem do que ser sacerdote de uma tribo e de uma família em Israel? Você vai ficar aí com esse culto dentro de casa aí, rapaz? Eu vou montar uma igreja para você, grande, com 1000 cadeiras. O que é melhor, você ficar aí na casa do Mica aí, servindo ele aí, um pouquinho de gente aí, esses gatos pingados, ou você prefere ser o sacerdote? Já cresceu o olho, né? A gente tem aqui uma tentativa de subornar o sacerdote, né? E o que eles estão dizendo é o seguinte: cala a boca e vem conosco. Quem pode mais chora menos, né? Versículo 20. Então, o que aconteceu? Alegrou-se o coração do sacerdote. Ele falou: yes, vou ganhar mais agora. Tomou o éfode, os terafins, a imagem de escultura, e entrou no meio do povo. Abandonou a igreja do Mica, coitado. Aqui o sacerdote já se vendeu. Se vendeu porque o outro pagou mais. Gente, o que é mais interessante é que todo esse movimento é a prova de um povo sem Deus. Entendeu? O que está mostrando, o texto foi enfatizando: o povo não tinha Deus, não tinha liderança. Não tinha liderança porque não tinha Deus. Não tinha rei, não tinha nada. Então nós estamos vendo. Então quando a gente começa a perceber algumas coisas que acontecem no nosso meio evangélico, a gente pode estar presenciando atitudes de um povo que está sem Deus. Caiu a ficha agora de vocês? Tem coisa que não é normal. Você fala assim: irmão, o que é isso? O que é isso? Vocês estão precisando de Deus, hein? Estou inventando moda aí. Não seria mais fácil você ficar quietinho, sentar numa igreja e servir a Deus, não?
essa vontade toda aqui de querer agradar a Deus mais do jeito de vocês, aqui o sacerdote já se vendeu, já está tudo certo. Versículo 20, alegrou-se o coração do sacerdote, tomou tudo e foi, né? Versículo 21, assim viraram e partiram, e os meninos e o gado e a bagagem puseram diante de si. O que eles fizeram? Eles colocaram as crianças, o gado e a bagagem como escudo, com medo do Mica vir com algum grupo atrás do que foi roubado, né? Para reivindicar o que foi roubado e haver um conflito. Então eles colocaram por precaução as crianças, o gado e a bagagem como escudo. Entenderam isso aqui? Versículo 21. No versículo 22, estando já longe da casa de Mica, os homens que estavam nas casas junto à casa de Mica reuniram-se e alcançaram os filhos de Dan. Aí o Mica partiu para cima. Juntou os gatos pingados dele e falou, vamos correr atrás, né? E clamaram após os filhos de Dan. Começaram a gritar, né? Os filhos de Dan. Os quais viraram seus rostos e disseram a Mica, que tens? Que tanta gente convocaste? Você vem fazer o que aqui com esse monte de gente atrás? A igreja do Mica estava toda lá, né? Querendo falar, por que roubaram os nossos negócios lá? Roubaram o nosso gasofilaço, roubaram o nosso negócio da Santa Ceia, os nossos deuses. Estão reivindicando, né? E aí no versículo 24, diz, então ele disse, os meus deuses que eu fiz, poxa, eu fiz, hein? Me tomaste juntamente com o sacerdote. É uma igreja brigando com a outra, né? E partistes, que mais me resta agora? Como, pois, me dizeis que é que tens? Vocês estão perguntando o quê? Vocês me roubaram tudo. O que vocês estão perguntando? Versículo 25. Porém, os filhos de Dan lhe disseram, porque é a maioria, né? Estão armados. Não nos faça ouvir a tua voz, ou seja, cala a boca. Para que, porventura, homens de ânimo mau não se lancem sobre vós e tu percas a tua vida e a vida dos da tua casa. Ele está dizendo o seguinte, cala a boca porque nós temos no nosso meio homens agressivos que pode ficar com raiva e matar você e sua família. Então é melhor você ficar quieto. Foi roubado. E falou, não tem como nem reclamar. No versículo 26, assim seguiram o seu caminho os filhos de Dan, né? E Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, virou-se e voltou para sua casa. Voltou, Caim. E o Mica não quis pagar o preço para ver, né? Entenderam isso? Versículo 27, eles, pois, tomaram o que Mica tinha feito, e o sacerdote que tivera, e chegaram a Laís, a um povo quieto e confiado. E os feriram ao fio da espada e queimaram a cidade a fogo. Matou todo mundo. O povo estava lá trabalhando, quieto, pacífico. A tribo de Dan, que é uma tribo do povo de Deus, estão tomando posse daquilo que eles não podem tomar, às custas do sangue dos outros. Versículo 28. E ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom, não tinham relações com ninguém. A cidade estava no vale que está junto de Bet-Reob. Depois reedificaram a cidade e habitaram nela. Tomaram posse de tudo. E eles estão achando que está certo, que estão achando que é Deus que está guiando eles, né? Porque o levita falou que eles podiam ir, então eles estão indo. Então é um monte de gente indo, achando que Deus que mandou, quando na verdade quem mandou foi o homem. Versículo 29, e chamaram-lhe Dan conforme ao nome de Dan, seu pai que nascera a Israel, era porém antes o nome dessa cidade, Laís. Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas, até o dia do cativeiro da terra. É interessante que esse texto está dizendo, no versículo 30, que aquele levita que foi comprado, ele era neto de Moisés. Interessante, né? Versículo 31. Assim, pois, estabeleceram para si a imagem de escultura que fizera Mica por todos os dias em que a casa de Deus esteve em Siló. Então, esse Deus aqui é um Deus minúsculo. Tá? Deus não tem nada a ver com isso. Nós temos aqui sacerdotes, nós temos casa de deuses, ou, teoricamente, igrejas abertas
e coisas acontecendo, atitudes sendo tomadas totalmente desvinculadas de Deus. Isso significa que a gente pode fazer movimento sem Deus. É só a gente querer. A gente pode abrir igreja, a gente pode instituir pastores, a gente pode fazer culto, a gente pode fazer um monte de coisa, e Deus não está sabendo de nada. E aí, o que nós estamos fazendo? Será que tudo que estamos fazendo como igreja, não estou falando de nós só aqui, igrejas em geral, será que Deus está dirigindo ou é as nossas próprias vontades? Fica a pergunta. Porque lá na frente a gente vai ver o que vai dar tudo isso aqui, né? Essa é a prova de pessoas que não querem andar com Deus. Não querem andar com Deus. Esses mecanismos aí de compra, de escolher coisa que é melhor, porque o outro paga mais. E começou lá atrás, né? Eu vou honrar a Deus. Honrar como? Aí construiu uma imagem de escultura. Quebrou um princípio espiritual, aí o troço descarrilhou. Entenderam isso? Nós fechamos aqui 2 capítulos rápido, né? Vocês querem fazer alguma pergunta, gente? Eu achei muito importante esses 2 capítulos. Querem falar alguma coisa? Alguém quer acrescentar? Quer, Dudu, acrescentar alguma coisa que você achou relevante? Que chama a atenção para os dias de hoje, fazendo uma conexão com os dias de hoje que a gente está vivendo, alguma lição para a igreja? Pode dar o microfone que ele vai falar. Tá? Já está acelerando o motor ali? Não, só queria destacar o versículo 6 do capítulo 17, eu acho que é a chave para essa bagunça toda aqui. Que diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. A falta de liderança instituída aqui causou, ao meu ver, causou essa bagunça toda aqui, né? Porque até a tribo de Dan, que foi atrás de uma terra, que eles já tinham a terra deles, mas também por estar debaixo dessa influência da falta de um juiz ali, de um sacerdote que pudesse direcioná-los, né? Então, eles acabaram se atropelando, né? E tem uma frase muito legal que eu gosto do Mike Murdock, né? Que ele diz que você atrai aquilo que você respeita, né? Um sacerdote errado atraiu uma outra pessoa que também tinha segundas intenções erradas e virou essa bagunça toda. Isso serve para a gente poder fazer uma radiografia dos dias de hoje. Os dias de hoje, esse grande movimento evangélico que a gente vê pode estar imerso nesse tipo de realidade aí. Nesse tipo de realidade aí, que a gente acha que é de Deus, mas talvez nós estamos fazendo um desserviço para Deus. Pode ser. Porque está ali. As pessoas falam, poxa, mas porque cresceu? Porque tem muita gente? Nem sempre. A gente vê muita gente, igual hoje mesmo na igreja vai estar muita gente. Porque hoje as sepulturas se abrem. Hoje os Dráculas saem da hibernação para poder tomar a Santa Ceia. Aí você fala assim, a paz do Senhor, eu nunca vi esse cara na minha vida. Você fala, nunca vi esse cidadão na minha vida. Eu falei, quem é esse cara? Eu falei, é membro, mas não vem na igreja. Mas pastor, mas o senhor deixa? Não, mas a Bíblia diz que a condenação vem para a própria pessoa. Santa Ceia é veneno, rapaz. A Bíblia diz que tem muita gente que está dormindo, ou já morreu por causa disso, e doente, né? Tomar Santa Ceia indignamente, né? Sem passar por esse exercício de comunhão que a gente tem que passar, né? Então, é assustador. A gente vê muita gente, mas a gente sabe exatamente quem a gente pode contar, né? Diante das demandas, né? Diante das ajudas que a igreja está tendo, a gente sabe exatamente quem é que está ajudando. Isso aí eu acompanho de perto. Tudo, financeiramente, tudo, isso aí eu acompanho de perto. Eu sei exatamente quem são as pessoas, né? Então, você vê esse monte de gente, eu não me empolgo com isso não. Se me empolgasse, eu fazia umas políticas mais fortes para manter, para
aumentar esse número. Se eu melhorar um pouquinho minha política, não vai caber gente aqui. Como eu não consigo fazer isso. Aí você vê, né? Então, assim, não me empolgo com isso, não. Jamais. Mas a igreja é muito menor do que vocês imaginam, tá? A igreja é muito menor do que vocês imaginam. Né? Ela é pequena. A igreja é pequena. No meio desse monte de igreja grande, esse monte de gente, você tem uma igreja pequenininha que está operando. Um povo que está orando, um povo que está ajudando, um povo que está correndo atrás. Isso aí só vai ser resolvido no final, tá? Não vai ter jeito, não. A gente fala, mas não vai ter jeito. Isso a gente só resolve no final dos tempos, quando todo o joelho se dobrar, né? Mas, assim, que essas lições aqui dos 2 capítulos sirvam para nós, para a gente poder amadurecer em relação ao que a gente vê e não ficar se iludindo, não. Às vezes tem até que aconselhar as pessoas. Fica empolgado. Ah, irmão, senta lá na igreja, vai lá servir, cara, é melhor. Para de ficar inventando moda. Não, é porque eu tenho. Tem não, irmão, não tem não. Isso é coisa sua. Coisa sua, esse afã de querer, eu tenho que fazer isso aqui, porque eu estou aqui. Não está não. Quando Deus quer, ele leva a gente, pode ter certeza. O propósito de Deus é muito maior do que a gente. Mas é um monte de gente querendo aparecer, querendo fazer coisas, querendo realizar, disputando coisas, tal, não sei o quê. Não sei aonde vai parar isso, não. Então nós estamos num tempo muito difícil. É um povo desvinculado de Deus, apegado às suas próprias paixões, às suas vontades. Né? Cada um faz o que quer. Como disse o Dudu, né? O povo sem Deus, cada um faz o que quer. Ah, vem para a minha igreja aqui, que aqui é diferenciado. É diferente, aqui nós tá bom. Amém? Como é que está aí? Quer comentar alguma coisa? Alguém quer falar? O que eu vejo é uma lição que o que falta muito para o povo de Deus é o conhecimento. Uhum. É o que nós temos aqui hoje, que é uma sala bíblica, onde nós viemos para aprender. E as pessoas acabam sendo iludidas pelo que ela ouve de pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus. Deixam-se levar pelo que está vendo e ouvindo, sem ter uma profundidade de quem Deus realmente é. Então a lição é: estude, ouça realmente quem está pregando a palavra de Deus em si. A Bíblia na sua real profundidade. Porque muitos vão falar o que eles querem. Eu posso falar aquilo que eu acho, como foi dito aqui nesses 2 capítulos. Né? Eu posso idealizar algo e querer implantar a minha ideia, o meu pensamento. Mas não tem Deus no negócio. A partir do momento que se vê várias situações, pessoas sendo compradas, né? Palavras sendo ditas de mim mesmo. Então, o que fica é o conhecimento. Estude, busque o conhecimento real, que tudo vai se abrir e você não vai ser enganado. A ignorância, ela cria um vácuo para a heresia, né? Ela cria um espaço. Você preenche com conhecimento, a heresia vem. Aí você vai ouvindo, a pessoa vai falando, você vai acreditando. Você não sabe nada, quem não sabe nada, qualquer coisa serve, né? Não, né? Já quem não sabe nada, não conhece. Vai falar de um Deus que você conhece, é igual se eu falar de você, ou alguém falar de você uma coisa que não é realidade. Se eu conheço você, eu falo, não, ele não é isso não. Então, as pessoas vão construir os seus deuses aí, do jeito que quer. Mas quem tem conhecimento e realmente gasta tempo com Bíblia, só observa, né? Tem povo que é igual uma parede de muro, um muro, não passa não. A pessoa que quer ensinar coisa errada, vai dançar, né? A igreja, quanto mais tem conhecimento, quanto mais busca, não é fácil você ficar estudando. Né? A parte mais difícil da igreja é estudar. Se fosse fácil, estava cheio isso aqui. Né? Fácil é vir no culto. Agora, se a igreja estudasse, nossa, a igreja era imbatível. Imbatível. Queria ver. E a coragem que vocês teriam para poder enfrentar coisa errada. Para enfrentar mesmo. Falar, não, isso não é verdade. Hoje as pessoas ficam assim, né? Tem medo de falar, o cara está falando lá, ensinando a coisa errada, você fica ali olhando. Aí você não tem recurso, você aceita.
Mas quando você tem recurso, irmão, fala, irmão, mas aí não, né? Isso aí não, você está fazendo uma coisa errada aí, né? Aí, se você tem conhecimento, você acaba virando profeta. O cara vem todo animado, vem cá para a minha igreja, que nós estamos montando uma igreja aqui agora. Você fala, irmão, vai se converter. Aí você fala, como assim? Vai se converter, cara. Você está falando que o que eu estou fazendo não é de Deus? Eu tenho certeza. Não estou pensando, não, eu tenho certeza. As pessoas perguntam para mim assim, às vezes, falam assim comigo, você está dizendo que você é demônio? Está achando que é demônio? Eu falo, achando não, eu tenho certeza. Tem coisa que não é de Deus mesmo não, irmão. Não é, Saulo? Tem coisa que não é de Deus não. Não adianta o cara ficar sapateando. Ah, que eu fiz isso, aconteceu isso, porque deu um sinal. Não, dane-se sinal. Sinal até o diabo faz. Sinal? É reteté, isso o diabo faz, tranquilamente. O diabo ciranda dentro de igreja o tempo todo. Sobe no púlpito, fala em línguas, ele faz isso aí. Ué, eu duvido. Duvida? Você duvida? Você duvida, então você não está lendo a Bíblia não. Ele deita e rola, bota terno, sapato bonito, fala bem no microfone, ora em línguas estranhíssimas. E o pessoal dá o glória a Deus. Faz bem feito. É especialista, né? É especialista, dá o que o povo quer. Aí fica o povo enganado. Mas que Deus livre, né, a igreja dessas coisas. Oremos. Deus, obrigado por essa manhã, obrigado por estarmos aqui na tua casa. Nos dê um dia abençoado na tua presença. Prepara a nossa vida, o nosso coração para a nossa renovação de aliança com o Senhor nesta noite. Nós queremos consagrar tudo ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. מזמור לדוד השם, הוא לא יחסר. הנה עוד אשר יביצני על מי מלוכות ינעלני, נפשי ישובב ינחני במעגלי צדק למען שמו.